é uma grande satisfação, uma alegria poder estar aqui mais uma vez na OAB de São Paulo, atendendo o convite do Departamento de Cultura e Eventos da nossa OAB, para poder proferir aqui uma palestra, na verdade, uma conversa com os amigos, exatamente com relação ao novo Código de Processo Civil e a tutela de urgência e a tutela de evidência. São situações, portanto, um pouco diferentes daquelas que nós temos hoje, ainda no Código de 73, e que trazem algumas alterações. Já posso lhes antecipar, são alterações aí bem-vindas e até atendendo a reclamos da própria advocacia, a reclamos, portanto, ali da própria magistratura, do Ministério Público como um todo, reclamações da comunidade jurídica, na verdade, como um todo, e aí vocês vão notar um pouco com relação, dentro da exposição, essas diferenças que nós vamos estar traçando aí, está trabalhando com os senhores. Primeira situação a ser colocada é a seguinte. Muito se questionou com relação à pertinência ou não de um novo Código de Processo Civil. Se haveria ou não necessidade, se seria de importância ou não, se não seria, de repente, mais interessante ficar com aquilo que estava e adicionar aí outras mudanças, outras alterações, como foram feitas ao longo desses anos de 73 para cá. Então, acabou existindo, na verdade, um questionamento grande nesse sentido. Mas posso dizer para os senhores que, hoje, com o novo Código de Processo Civil, essas reclamações deixam de ter pertinência, deixam de existir. Não é mais, na verdade, o momento de ficar reclamando se era importante ou não ter um novo Código. Já passou. Né? O momento oportuno foi outro, já passou. Fato é, na verdade, que, diferentemente do que pode ou imagina, né, imaginam os doutrinadores e imaginam até, não só no país, mas na América Latina como um todo, sempre disseram que seria muito difícil, né, nos nossos dias, na atualidade, conseguir-se ter uma legislação codificada, como é o novo Código de Processo, em razão de que era difícil por conta do seu número de artigos. São mais de 1000 artigos. Então seria difícil, na verdade, se conseguir exatamente uma uniformidade no Congresso, né, para se ter uma aprovação de uma lei desta natureza neste gigantismo. Exatamente isso. Mas nós provamos exatamente o contrário, né, e que de 2009 para cá, portanto, conseguimos ter agora, né, em 2015, aí, a sanção do novo Código de Processo Civil. Né? É difícil hoje no Congresso, nós sabemos, a aprovação de leis, na verdade, tão extensas como foi o Código de Processo Civil. Essa era uma imaginação, que criava-se uma certa dificuldade exatamente para o Código, mas ele conseguiu aí ser aprovado e é uma realidade, exatamente que nós temos hoje. E aí, vamos pensar, a partir do seguinte pressuposto, e aí uma comparação. O que nós temos no Código de 73? No Código ainda vigente. Nós temos, portanto, as chamadas tutelas de urgência, dividindo-se ali em cautelares e a tutela antecipada. Exatamente isso. As cautelares, né, como parte própria, procedimento próprio dentro do próprio Código de Processo, né, dentro do próprio Código de Processo, colocando ali os dispositivos, nominando ali cautelares e assim por diante. E a tutela antecipada, que nós conhecemos lá no artigo 273. Né? Exatamente dentro dessa perspectiva é o que nós temos hoje. O que muda efetivamente dentro dessa situação com o novo Código de Processo Civil? Nós passamos a ter um livro próprio, que é o livro 5, que trata exatamente da tutela provisória. Esta tutela provisória divide-se aí, por sua vez, em tutela de urgência e tutela de evidência. Tutela provisória que divide-se em tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de urgência vai se dividir em tutela cautelar e tutela antecipada.
em tutela cautelar e tutela antecipada. Então nós temos as tutelas, a tutela provisória, dividindo-se, portanto, em urgência e evidência. De modo particular, a tutela de urgência divide-se em tutela cautelar e tutela antecipada, que muitos chamam, na verdade, de tutela satisfativa. E na tutela cautelar chamam, na verdade, de uma tutela preparatória, uma tutela acautelatória. Exatamente assim. Mas veja, a tutela de urgência divide-se em tutela antecipada e tutela cautelar. Tanto a tutela antecipada como a tutela cautelar pode ser requerida, pode ser apresentada de forma antecedente ou inicial. Antecedente ou incidental. De forma antecedente é o que nós temos hoje como sendo a chamada cautelar preparatória, né? Cautelar, portanto, que prepara para uma ação principal, né? E nós temos também a possibilidade de ser a tutela tanto de urgência quanto a de evidência, tanto a tutela de urgência cautelar e antecipada, como sendo também aí incidental. Então, preparatória, nesta primeira circunstância, antecedente. E temos também a possibilidade de ser incidental. Ela incide sobre um processo, portanto, já existente. E aí, como que a doutrina vai acabar trabalhando esta situação? Porque nós temos tutela provisória, de urgência cautelar e tutela provisória de urgência antecipada, exatamente dentro desta perspectiva. Tanto a cautelar como a antecipada, ela pode ser antecedente, sem que nada tenha existido, portanto, antes, inaugura, portanto, ali a atividade jurisdicional, antecedente ou incidental. A incidental não paga custas. A antecedente tem pagamento, portanto, de custas. Exatamente isso. E aí, o próprio novo Código de Processo Civil, iniciando ali nas disposições gerais com relação à tutela provisória, no artigo 294 vai traçar, e nós temos ali tutela provisória, neste livro, portanto, do artigo 294, ele vai até o artigo 311. Então, nós vamos tratar ali tutela cautelar, a tutela antecipada, que é a tutela de urgência, como também a tutela de evidência, dentro destes artigos, o 294 até o artigo 311. Uma situação importante a se lembrar, o Código realiza esta divisão, dispondo, colocando a tutela provisória dentro da parte geral do Código, o Código de Processo Civil, dentro da sua parte geral, o livro 4 está logo ali. Na parte geral, ele vem depois justamente dos atos processuais. Coisa, na verdade, que no Código de 73, cautelar vem mais adiante, né? Então, o que fez o legislador? Trouxe para a parte geral, tanto a tutela de urgência, como também aí a tutela de evidência. Exatamente isso. E aí as exposições nós vamos tratando um pouco em seguida. Mas antes, eu quero lembrar exatamente aos senhores que o Código de Processo Civil, ele tem privilegiado, o novo código tem privilegiado o princípio do contraditório. Até mesmo nas próprias ações possessórias, como nós vemos hoje, né, existe ali um privilégio ali do contraditório. A ponto de que colocaram a concessão da liminar numa possessória, por exemplo, somente em caráter excepcionalíssimo. Tamanha ali a preferência, tamanho o privilégio que passa a ter com o Código a questão do contraditório. Porque o que nós temos hoje? Nós temos hoje a seguinte circunstância: o juiz concede uma liminar, confiando, na verdade, na sua percepção, naquilo que pôde abstrair ali da petição inicial e dos documentos, para, em seguida, depois da contestação,
verificar, na verdade, que acabou agindo precipitadamente, muitas vezes, e tendo que retornar. Então ele revoga no todo ou em parte a liminar concedida. Coisa que não o faria se tivesse, por conta da própria norma, obrigatoriamente dado preferência inicialmente ao contraditório. Então o Código de Processo Civil, o novo código, acaba, na verdade, privilegiando esta situação do contraditório. O que nós vamos levar em conta isso? Aumenta aí uma certa dificuldade na obtenção da própria liminar. Exatamente isso. Então, vai existir uma segurança maior, portanto, o magistrado vai operar, portanto, essa situação, tutela de urgência e evidência, com uma segurança maior para a concessão exatamente da liminar. E eu vou dizer daqui a pouco também a razão exatamente dessa circunstância, da preferência exatamente do contraditório, né? Eu vou dizer daqui a pouco. Mas, o que nós temos ali? No artigo 9º do novo Código de Processo Civil, dispõe lá, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, esta é a preferência. Só que, veja, coloca isso de forma obrigatória em todos os procedimentos. O próprio artigo 9º, no parágrafo único, excetua a tutela de urgência e a tutela de evidência. Veja, excepciona a tutela de urgência e a tutela de evidência. Isto quer dizer exatamente que existe o princípio do contraditório, ele é maior, mas se ficar comprovadas as circunstâncias dispostas no próprio Código com relação à tutela de urgência ou evidência, o juiz vai ser dispense, portanto, de dar preferência a este contraditório. O que eu digo é que contraditório, portanto, vai sempre existir, exceto os dispositivos do parágrafo único do artigo 9º, em que o juiz pode excepcionalmente deixar de colocar na frente, em primeiro lugar, a questão do contraditório. Então temos aí essa situação. Outra circunstância também importante, porque muito se comenta dentro das alterações do Código, e até mesmo para poder contextualizar os senhores, é a circunstância do artigo 12 do Código de Processo Civil, que trata da ordem cronológica para proferir aí sentença, acórdão, enfim. O que diz lá o artigo 12? Os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Esta situação é uma situação que passa a ser importante, porque vamos só refletir dentro de uma situação concreta. O processo, você tem lá a audiência de instrução e julgamento, hoje, suponhamos. Você adiante, em razão da complexidade, ficou estabelecido que vão apresentar memoriais, as partes apresentam memoriais, os autos vão à conclusão para proferir sentença, dentro de uma hipótese, para proferir sentença, e aparece lá no site do tribunal, conclusos para a sentença. Em tese, no nosso código, temos lá de hoje 10 dias para proferir sentença, mas e nada. Passa um mês, 2, 3. O que você é levado a pensar muitas vezes? O juiz está dormindo no processo. Não é possível, não solta nunca esse negócio. Está muito atrasado. Porque tem 3 meses que não profere sentença, já era para ter saído, supostamente, que nós podemos pensar. Nós conseguimos hoje saber quantos processos existem antes ou depois do nosso? Não se consegue. Não se consegue saber. Você chega lá, eu sei que é excepcional também, eu chego lá para, entre aspas, para reclamar. Excelência, se me permite, Excelência, eu estou um pouco preocupado, porque eu fui até o cartório e no processo físico, né? Eu fui até o cartório e os autos não retornaram para o cartório. Né? E eu não sei, parece que está com Vossa Excelência? É para sentença, é isso? Você delicadamente, né? Doutor, tem muito trabalho aqui, doutor. Por isso, muito trabalho. Dá para saber qual é esse muito trabalho? Um juiz, uma vez, abriu os 2 armários. Doutor, veja o meu desespero.
E falou com essas palavras. Eu falei assim, Excelência, cada um com a vida que escolheu. Eu sou um ser que faz petição. Petição inicial, recurso, contestação, enfim, petições. Vossa Excelência é um ser que profere despacho, sentença. E daqui a pouco, quiçá, né? E não tarde, acordam, né? Paciência. Não, eu só estou mostrando, o doutor vê a quantidade. Eu estava vendo que ele ia tirar licença, viu? Daqui a mais um pouco ia acabar tendo licença para descansar, para alguma coisa. Eu compreendo que é uma vida árdua, que eu sei que não é fácil, compreendo perfeitamente. Mas volto a dizer, cada um com a vida que escolheu. Então se vira, né? Exatamente isso, tem que dar conta. Dentro dessa perspectiva, qual é o nosso instrumento trazido pelo novo Código de Processo, que é fundamental e é importante? Eu vou saber exatamente qual é a ordem, portanto, qual o momento, em que pé que o meu processo está, efetivamente. E isso tem que se conseguir abrindo o site do tribunal. Eu tenho que ter instrumentos ali para conseguir saber. Aqui meu processo é o número 300. Eu sei que tem, portanto, 299 anteriores ao meu. E que possivelmente tenham mais tantos depois. Mas eu vou saber quanto, porque ele não pode pular o meu. Não pode pular o meu por simplesmente para decidir outros mais simples e mais fáceis. Não é porque o meu processo tem 6 volumes que ele pode, pura e simplesmente, proferir uma sentença num processo mais simples, de despejo por falta de pagamento, né, num processo adiante, de um volume de 50 páginas. E o meu tem 6 volumes. Compreenderam a situação? Tá? Só que, por que eu estou comentando exatamente tudo isso? Tutela de urgência e tutela de evidência não entra nessa circunstância de cronologia. Exatamente isso. Não entra. E não pode entrar. É o artigo 12, no seu parágrafo 2º, diz o seguinte: estão excluídos da regra do caput, a questão da cronologia, a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. A causa advinda, portanto, ali de tutela de urgência e evidência, ela tem, portanto, ali necessidade imediata e não entra nessa cronologia. Exatamente isso. E por que nós temos que estar, advogados que somos, enfim, temos que estar atentos exatamente a essa situação? Por quê? Senhores, o novo código, março do ano que vem, passa a ter sua vigência. Enfim, vamos começar a trabalhar na prática com o novo código. E digo para os senhores, a interpretação que o Poder Judiciário, que os juízes darão ao novo código, não pode ser uma interpretação em desfavor da advocacia. Não pode ser uma interpretação contrária à interpretação que nós estaremos dando à própria norma. Exatamente isso. Porque senão vira aquela circunstância. O juiz tem o código dele e a gente vai ter o nosso. O juiz interpreta a seu favor, em seu benefício, no sentido, na verdade, de protelar algumas coisas, até de contrariar, de deixar de fazer e assim por diante. E nós temos uma outra interpretação. O que não pode ter exatamente, né, esse desrespeito com relação à própria norma. Digo isso também em razão de que as decisões, portanto, ali, sentença, acordo, tem que ter a fundamentação, que é diferente do que se tem hoje. Hoje, o juiz pode, pura e simplesmente, dizer o seguinte: o autor trouxe a testemunha X, que assim dispôs com relação ao fato A, B e C. Abre aspas, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Fecha aspas. E por esta prova produzida, o juiz assim se convenceu, dando-se, portanto, o direito. O juiz pega aquilo que trouxe convencimento a ele para poder entregar o direito. Aquilo que exige com o novo código hoje é mais do que essa situação. Porque eu preciso também saber agora o porquê que ele não se convenceu das demais provas. Porque quando eu reclamo junto ao tribunal por recurso de apelação, dizendo que a minha prova foi mal valorada, de que ele não deu o valor adequado, o valor correto à prova produzida de fulano, Beltrano, é prova testemunhal, supostamente,
Eu estou falando, na verdade, de uma circunstância que o juiz não se manifestou. Que o juiz nada atribuiu de valor àquela prova, simplesmente buscou, pensou aquilo que o interessava, aquilo que o convencia. E eu preciso saber, na verdade, eu, juiz, não me convenci pela prova da testemunha tal, trazida supostamente pelo réu, em razão de situação assim. Vejam, é a circunstância que passa a ser, portanto, agora obrigatória. E nós temos que ter toda a atenção do mundo. E é este um dos artigos, portanto, que a magistratura queria, né, derrubar do próprio Código. E que a presidente Dilma Rousseff não vetou, enfim, permaneceu como está. Então, dentro dessa perspectiva, só para deixar claro, veja, a situação de ordem cronológica ela existe, passará, portanto, a existir, só que estão excepcionadas as circunstâncias de tutela de urgência e de tutela de evidência. Exatamente isso. O que quis? Qual o desejo do legislador ao estabelecer as circunstâncias da tutela de urgência e a tutela de evidência? Desejou o legislador, e eu acredito que tenha, em certa forma, conseguido, evitar a permanência de uma discussão que sempre se teve, em razão do seguinte: tenho um fato, tenho um caso, uma situação concreta. O que eu promovo? Promovo uma cautelar e depois uma ação principal, ou promovo lá a ação com pedido de tutela antecipada? Os senhores já não se depararam com essa circunstância? Com essa dúvida? Do que eu tenho aqui em mãos, portanto, o que é melhor fazer? Promover uma cautelar e depois uma principal, ou promovo uma ação com pedido de tutela antecipada? Esta dúvida, portanto, e aí digo com tranquilidade para os senhores, dois magistrados podiam ter entendimentos, na verdade, diferentes com relação à mesma situação concreta. Uma situação concreta X, para um magistrado, o entendimento dele é que tinha que ser por cautelar. Para outro magistrado, o entendimento dele é que tinha que ser por tutela antecipada. Exatamente isso. Então veja a confusão, na verdade, existente ainda dentro dessa perspectiva, né? E tem uns que entendem, veja, que o juiz pode receber uma cautelar e dar a ela, portanto, né, a medida como tutela antecipada. E outros entendem que propõe tutela antecipada, ele recepciona como cautelar. E também tem entendimento, na verdade, desta impossibilidade, entre aspas, de fungibilidade. Então nós temos que estar atentos e tomar um certo cuidado exatamente com relação a essa situação. Hoje, este ainda é, portanto, um pequeno problema, né? E na escolha que nós fazemos, muitas vezes, vamos preferir, portanto, a cautelar, que é menos exigente, e vamos deixar, portanto, para promover adiante a principal, do que promover-se uma ação com pedido de tutela antecipada e o juiz não entender ali, portanto, pela verossimilhança, que a prova é inequívoca, portanto, a prova que estou trazendo, e se convença pela verossimilhança da alegação. Então, hoje nós até preferimos uma cautelar do que uma tutela antecipada, muitas vezes, para se evitar aí estes atropelos. Dentro da sistematização com o novo código, quer-se, na verdade, evitar esta confusão, evitar, portanto, isso. O código procurou caminhar um pouco nesse sentido. A tentativa, portanto, de certa harmonização, a convivência harmônica, portanto, da tutela de urgência, no que diz respeito à questão antecipada, né, e do que diz respeito aí à questão cautelar. Exatamente isso. Já falei para os senhores que tanto uma quanto outra tem nas tutelas de urgência, tanto a cautelar quanto a antecipada. Já falei para os senhores que podem ser promovidas, portanto, né, de forma incidental ou de forma antecedente. Exatamente isso. O Código acaba trabalhando, num primeiro momento, no artigo 294, com as disposições
as disposições gerais, exatamente desta forma. O artigo 294 repete, portanto, esta divisão que acabei de comentar com os senhores. O 295 a divide ali na questão incidental. Na tutela, no 296, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. É a circunstância, portanto, que nós temos hoje, que permanece, portanto, eficácia na medida cautelar, assim deferida, né, até prazo de 30 dias, propositura, portanto, da principal. E a tutela antecipada permanece aí a sua eficácia, exatamente não sendo, tanto uma quanto outra, não sendo aí revogada. O artigo 296 faz referência exatamente aí a esta circunstância. Pode também o juiz, a seu critério, determinar a prestação de caução. A prestação de caução, ela visa, na verdade, dar segurança a uma possível reparação à outra parte, se adiante se conseguir chegar à conclusão de que não tinha que ter sido concedida aquela tutela. Então, veja, a caução se presta, portanto, ali a uma possível reparação à outra parte, por alguma injustiça que tenha sido supostamente concedida ali, né, injustamente, enfim. Então, o possível dano, o dano que a outra parte tenha sofrido em razão da concessão de uma tutela, esta outra parte busca a sua reparação diretamente na própria caução prestada. A ideia, portanto, é exatamente esta. Só que vamos pensar, caução para aqueles que têm condições e que podem prestar caução. Para aqueles, portanto, hipossuficientes, que não têm condição de prestação de caução, não será exigida esta caução. Exatamente desta forma. Não dá para tirar daquele que... tem que caucionar. Quer dizer, veja, para que eu consiga exercer, portanto, o direito, eu tenho que prestar caução de onde eu não tenho como prestar caução. Então, deixa o Estado, o Poder Judiciário, portanto, de atender a um direito que eu tenho em razão da falta de possibilidade, ausência de prestação de caução. Então, o Código também dispõe exatamente isso. Caução será prestada, na verdade, para aquele que tiver condição, portanto, de prestar caução. E o próprio magistrado já sabe, em razão do direito invocado, em razão das próprias partes, quem tem ou não possibilidade de prestar caução. Exatamente isso. Tá? Uma outra circunstância, tanto na cautelar quanto na antecipada, promovida de forma antecedente, ela é promovida quanto à questão de competência, ela é promovida perante o juízo competente para conhecer, portanto, do que nós temos hoje de ação, da ação principal, né? Ela é competente, portanto, é competente o juízo, tá? Que pode conhecer do pedido principal. Exatamente isso. Porque agora também existe ali uma modificação. O que nós temos hoje na cautelar? O que nós temos hoje na cautelar? Promove-se a cautelar, depois se promove uma nova ação, que é a ação principal. E vamos pensar de forma prática. Muitas vezes é um trabalho de copiar e colar muitos dos fatos que você trouxe já na sua cautelar, você copia e cola na principal. O pedido na principal ele é outro, enfim, óbvio, né? Mas veja, a circunstância, você utiliza praticamente tudo. Então, o que quis o legislador? O legislador quis criar, na verdade, uma circunstância de processo único, sem trabalhar de forma autônoma, sem trabalhar cautelar e principal, como nós temos hoje, né? De forma autônoma, ações distintas, enfim, veja, exatamente aqui o legislador quis evitar essa situação, trabalhando, na verdade, dentro de um processo único, ou seja, você promove a ação, pedindo ali a tutela,
E dentro de um certo prazo, né, você vai poder exatamente emendar a petição inicial, deduzindo ali o pedido principal. Então, modifica, portanto, aí esta é a circunstância. Deixa de ter necessidade de uma propositura, portanto, né, ser proposta uma nova ação, a principal, para que você possa, na verdade, ali emendar a petição inicial. A primeira, portanto, emenda com o pedido principal. Emenda juntando documentos, provas, portanto, próprias do pedido principal. Então, é competente para conhecer, portanto, a questão de competência, aquele juízo que tem competência, portanto, para conhecer adiante daquele pedido principal. Exatamente isso. E também, em se tratando de uma circunstância, portanto, de uma tutela incidental, supostamente, num processo que já se encontre no tribunal, existe aí esta possibilidade. Só que aí, óbvio, né, a medida será promovida exatamente no tribunal. Tribunal de Justiça, TRF, que seja diretamente no tribunal. Exatamente esta aí é a perspectiva, portanto, aí que nós temos quanto à questão de propositura da ação. Aquele que é competente para conhecer do próprio mérito ali na principal, é competente, portanto, ali para conhecer deste pedido inicial de tutela. Disposições, portanto, aí gerais. Adiante nós temos, a partir do artigo 300, a tutela de urgência. E eu vou ler o caput, porque o caput nos traz uma situação diferente. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo. Então, aquela circunstância, portanto, né, de prova inequívoca, existência, portanto, de prova inequívoca, que o juiz já se convença da verossimilhança da alegação, um negócio tormentoso, porque é forte, né, portanto, algo muito grande. O legislador trabalha, dentro desta perspectiva, com a situação, portanto, elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Senhores, a doutrina tem trabalhado, dentro dessa perspectiva, isso como elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A doutrina tem trabalhado de duas formas. Parte da doutrina trabalha com a perspectiva, com a ideia de que isto é menos do que prova inequívoca e que se convence da verossimilhança da alegação. E tem uns que dizem pura e simplesmente que só mudaram as palavras, mas continua exatamente a mesma coisa. Exatamente isso. Prefiro pensar e prefiro trabalhar no sentido de que, como esta perspectiva, como essa situação está contida, o artigo 300 está contido dentro do título que trabalha de forma geral a tutela de urgência, e que, portanto, este artigo vale tanto para cautelar quanto para antecipada, prefiro dar entendimento de que, nesta situação que evidencia a probabilidade do direito, trabalho na perspectiva de que a exigência ela é menor do que a prova inequívoca. Ela acaba sendo menor do que a prova inequívoca, até mesmo para poder se encaixar na perspectiva da cautelar e também da antecipada. Exatamente. Compreenderam a situação? Hoje, na tutela antecipada, nós temos 273 o quê? Prova inequívoca e que o juiz se convença da verossimilhança da alegação. É algo, hoje, maior do que é na cautelar. Simplesmente fumus boniuris e periculum mora. Fumaça do bom direito, fumaça é menos do que é a circunstância de prova inequívoca, que é praticamente ver o próprio fogo. Compreenderam? Como, na verdade, o novo código trabalha na tutela de urgência, tanto cautelar como também
tutela antecipada, dentro de mesmos requisitos, ele, na verdade, trouxe o maior um pouco para baixo e o menor um pouquinho para cima. Construiu uma situação, portanto, equilibrada, que servisse para um e para outro. Exatamente essa perspectiva. Não é tão exigente como existe hoje somente na antecipada, e não é tão simples como é exatamente na cautelar. Os senhores compreenderam? Desce um pouquinho aqui e sobe um pouco, e fica no meio termo. Porque isto aqui passa a servir tanto para cautelar quanto para a tutela antecipada. Compreenderam essa perspectiva? Eu quero dizer, na verdade, que, primeiro, a doutrina tem considerado em duas posições, de que é a circunstância do caput 300, a tutela geral, a tutela de urgência, portanto, de urgência pode ser cautelar ou pode ser antecipada, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Elementos que evidenciem a probabilidade do direito. O que faz, portanto, o doutrinador? Ele traz para um mesmo horizonte, portanto, o critério para cautelar e para tutela antecipada. Exatamente isso. E que não pode ser tão forte como é na tutela antecipada hoje, e nem tão mínimo como é exatamente na cautelar. Compreender a situação? Cria, na verdade, um meio termo. Parte da doutrina entende esta circunstância, essa situação, e que eu também penso ser neste sentido. Outra parte da doutrina entende e que, pelo que eu tenho pesquisado, não tantos, mas entendem que, na verdade, simplesmente trocou o prova inequívoca por essa circunstância de evidência de probabilidade. Ok? Então, aí nós temos esta situação. Por quê? Porque o Código trabalha no artigo 300 de forma geral. E mais, coloca aí o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo. Quer dizer o seguinte, o perigo de dano, e aí o dano, na verdade, o dano irreparável, difícil de reparação, se envolve, na verdade, a própria situação de utilidade do processo. Para que eu vou precisar de uma sentença procedente se o dano gerado ele é irreparável? De que adianta? Que não é isso que eu falo hoje, Excelência? Eu tenho ali, de acordo com a questão fática, a possibilidade, portanto, de ocorrência de um dano irreparável ou de difícil reparação. Excelência, pouco importa o provimento, a procedência lá adiante. Pode ter ocorrido, em razão de que a justiça chegou tardiamente, pode ter ocorrido um dano de difícil reparação. Ou pode ter ocorrido um dano irreparável. Se Vossa Excelência tivesse determinado a cobertura da cirurgia, hoje, o fulano não teria morrido. O que adianta a sentença procedente? Adianta dizendo que tinha que ter coberto, tinha que ter feito, não adianta nada. Qual é o resultado útil do processo? Nenhum. Então, dentro dessa perspectiva, a ideia que o Código quis trazer é exatamente isso. Né? A questão da existência, portanto, do dano e o resultado adiante, o resultado útil, porque o que eu quero é algo imediato. Exatamente isso. O artigo 300 é balizador para a tutela de urgência, nos respeita tanto a cautelar como também aí, a própria tutela antecipada. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução, já mencionei exatamente para os senhores. Não que, hoje o que eu busco? O que eu busco hoje em dia? Eu quero uma liminar. É a sede pela liminar. Né? Ou seja, quero ser concedida liminar. Não quero que dê continuidade ao processo, não, eu quero liminar. O parágrafo 2º do artigo 300 fala na possibilidade, portanto, de concessão, portanto, do meu pedido de forma liminar ou após justificação prévia. Justificação prévia. O juiz não verificou ali
essas circunstâncias, não evidenciou, portanto, ali probabilidade do direito, não vislumbrou, na verdade, a situação do perigo de dano, porque não é alternativo, é aditivo, e eu tenho que ter a evidência, portanto, de probabilidade do direito e o dano, o risco. Então, o juiz não evidenciou, não verificou todas essas situações. Mas ele também imagina o seguinte: se eu mandar por simplesmente outra parte contestar, dar seguimento ao processo, de repente eu perca a oportunidade de conceder neste intervalo a liminar. Então, o que o juiz vai passar a fazer prudentemente? A fazer, olha, não verifico preenchidos ali, portanto, os requisitos do caput do artigo 300. Situações assim, assim, assim. Ok. Mas eu determino, portanto, ali justificação prévia. Como vai se dar essa justificação prévia? Audiência. Audiência. Né? Audiência. Pura e simplesmente isso. O juiz vai designar uma audiência para que exista a justificação prévia. Senhores, e aí volto a dizer, assim como hoje ainda, existe lá na questão da reintegração de posse, lá, na situação, o juiz não conseguiu liminar, mas designa audiência de justificação. A justificação, tanto lá quanto aqui, no espírito do novo código, no que eu penso, é de que a justificação ela é do autor. Do autor. Daquele que pretende uma medida, daquele que quer. Não tem nada, eu vejo assim, nós temos que pensar desta forma, não tem nada dessa situação ampla, vamos ouvir todo mundo. Não. Veja, o juiz não verificou, portanto, preenchidos os requisitos do artigo 300, mas entende que se considera lá adiante possa ser tarde também, então o que ele faz? Ele designa uma audiência de justificação, para que aí sim ele decida pelo deferimento ou indeferimento. Só que a justificação prévia que será realizada por audiência, a justificação é do autor. O autor que será ouvido. É o autor que será, portanto, aí ouvido. Se tiver que existir, portanto, ali novos documentos, o autor é que apresentará. Nada de ouvir réu, trazer documento do réu, não tem que deixar. Uma vez uma integração de posse, o juiz não concedeu liminar, estava pelo autor, uma situação realmente complexa, o juiz não concedeu liminar, fomos para a audiência de justificação, o juiz, doutor, vamos ouvir todo mundo, né? Eu falei assim, excelência, se me permite, a audiência de justificação, eu queria que fosse, né, justificação, e esta é, portanto, do autor. Inclusive, trouxe aqui alguns documentos, estou requerendo juntada, enfim. Não, doutor, aqui a gente faz o seguinte, doutor, a gente ouve, vamos ouvir todo mundo, poxa, estou vendo que o réu está aí, trouxe umas 5 pessoas. Eu falei assim, excelência, se me permite, eu volto a insistir, eu não sei onde Vossa Excelência encontrou o dispositivo legal que justifique o que Vossa Excelência vai realizar enquanto audiência de justificação. Fato é, na verdade, que eu prefiro que só seja ouvido o autor, seja, na verdade, deferida juntada desses documentos que eu estou trazendo, porque eu acredito que é assim que deva ser. Né? Não estou certo, Excelência? Doutor, mas não dá para ouvir todo mundo? Não dá. Não dá. Não dá. Se você quiser ouvir, fique à vontade. Eu vou permanecer. Né? Porque não adianta nada eu ir embora pelo lugar. Né? Essa coisa de advogado, levanta, sai, tem que contemporizar. Espera um pouquinho. Né? Então, assim, eu não vou embora porque não adianta ir embora. Mas pode ter absoluta certeza. Né? Eu vou recorrer depois. Além do que, se Vossa Excelência me permite, eu não quero constrangê-lo nem nada, mas se Vossa Excelência toma um procedimento à revelia do que dispõe o próprio ordenamento jurídico, eu quero saber se a corregedoria do tribunal sabe disso. E qual é o entendimento da corregedoria do tribunal a respeito de como Vossa Excelência pratica a jurisdição. Fique à vontade. Então dá para entender, já deu para ver, que o negócio engrossou. Ele ouviu só o meu cliente? Ouviu. Deferia juntar os documentos. Mas já dá para vocês entenderem também que não concedeu liminar, né? Dá para ver. E não tem problema. Mas vamos pensar. Não concedida liminar, só fazendo aquilo que é certo, ou não concedida, porque se ele ouvisse todo mundo ia dar problema, não concedida liminar, ouvindo todo mundo, é mais fácil eu buscar no agravo de instrumento com efeito ativo no tribunal,
Uma providência, portanto, ativa lá do desembargador, que ele conceda a liminar, só tendo ouvido e tendo feito só aquilo que é certo, do que, na verdade, ter ouvido todo mundo. Pensei processualmente os dobramentos, já sabia, preparei o cliente, fique tranquilo, né? E aí, veja, mas batemos o pé, fui buscar no tribunal, a liminar depois. Mas foi melhor assim do que ele ter ouvido todo mundo, que nem não vai me conceder, e aí ia ficar muito mais difícil o tribunal, né, exatamente acabar concedendo por conta de um problema grande que já estava sendo apresentado ali. Compreende a situação? Mas eu vou dizer para os senhores com tranquilidade, independente da situação de ordem processual, estratégia processual, veja, ou cumpre aquilo que de fato tem que cumprir, né, ou temos um código único, né, ou não dá para trabalhar, né, ou interpreta de acordo do que está certo, e aí não dá, porque ouvir todo mundo e virar essa situação é colocar palavras que não existem. Exatamente isso. Adicionar, literalmente, que nem uma interpretação, né, que os senhores possam querer dar, extensiva, o que for, não preenche aquilo que se queria fazer. Este vejo, no meu sentir, é entendimento que tem que se ter, que, na verdade, com relação a esta situação lá de justificação prévia, no parágrafo 2º do artigo 300. Exatamente isso. E uma outra situação também, no parágrafo 3º, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Se existe a possibilidade de irreversibilidade, que nós temos hoje, né? Nós já temos hoje. Se tem a possibilidade de irreversibilidade, não concede. Não concede. Exatamente isso. Só que me permitam fazer aqui um pequeno parênteses. Às vezes, colegas me ligam, me procuram e falam assim, poxa, não concedeu tutela antecipada. Eu falei, o que você pediu? Aí eu pedi isso. Falei, tá bom, você pediu isso. Mas será também, dentro disso que você me pediu, que eu nem sei do caso como um todo, será que se você pedisse, possivelmente, isto ou isto, não lhe ajudaria? Ajudaria. Veja, e não deixaria de ser tutela antecipada. Mas você flexibiliza. Se você coloca uma circunstância, portanto, única a título de tutela antecipada, o juiz ele tem o quê? A ideia de ou concede ou não concede, dentro de tudo aquilo que você pediu. Por maior que seja hoje, veja, o poder geral de cautela do magistrado, em poder conceder ali, de acordo com a necessidade, os senhores acham que ele vai fazer esse esforço? Porque este esforço de conceder, portanto, algo diferente do que você está pedindo ali, é um esforço perfeitamente passível de recurso. Ele vai pensar assim, poxa, eu concedi e ainda está recorrendo pela diferença. É muito mais fácil para o magistrado, porque é muitas vezes um exercício de copiar e colar, negar tudo, e você que tenta buscar alguma coisa no tribunal. E ele, na verdade, ele já tem a decisão pronta. O que eu quero dizer com isso? Colocar, portanto, em situações de tutela antecipada, colocar, portanto, algumas alternativas. Exatamente isso. Excelência, desejo tal providência a título de tutela antecipada. Isso. Se Vossa Excelência assim não entender, em considerar tutela antecipada tal qual for requerida, no item tal, que conceda ainda a título de tutela antecipada a situação tal e tal. Veja, você flexibilizou um pouco, o juiz pode entender, com base em tudo isso, a tutela antecipada não dá para isso aqui, mas dá para esse segundo item aqui. Exatamente isso. Né? De forma sucessiva, não deu ao primeiro, deu lá para o segundo, e concede. Exatamente isso. Então, esta perspectiva pode ser trazida exatamente dentro da leitura que nós temos da própria tutela antecipada com o novo Código de Processo. Deixar aquela visão um pouco para trás, ou é 8 ou 80. Né? Então, veja, ou tudo ou nada. Então, procura dar, na verdade, algumas alternativas, de modo que proteja exatamente aí o direito do seu cliente. A título, portanto, ali de tutela antecipada. Né? Porque, da mesma forma, se houver irreversibilidade, o juiz tem dispositivo legal já para poder conceder. Né? Já tem dispositivo legal, para indeferir, portanto, o seu pedido de tutela antecipada. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante... Aí o juiz coloca ali, o legislador coloca ali algumas hipóteses da cautelar. A questão do arresto, sequestro, rolamento de bens, coloca ali
de forma ilustrativa, né? Não esgota-se nessa situação, portanto não é exauriente, coloca ali algumas possibilidades exatamente da tutela cautelar. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte diversa. E aí coloca lá nas hipóteses, se a sentença lhe for desfavorável, obtida liminarmente o caráter antecedente, e aí coloca ali algumas possibilidades de possível reparação à outra parte da tutela concedida inicialmente, mas não merecida, né, e ao final, ou no curso do processo, revogada. Compreenderam a situação? Só que aí, a outra parte que experimentou um dano em razão da injusta liminar concedida, a outra parte terá que, portanto, ali fazer prova deste dano, vai liquidar e ir em busca, na verdade, ali do seu direito, no mesmo processo. Não precisa de um novo processo. É no mesmo processo, pode exatamente aí fazer essa situação. O Código trabalha seguinte com duas situações. O procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente e o procedimento de tutela cautelar requerida também em caráter antecedente. Exatamente aí essa situação. Uma situação importante, isso está também no próprio Código, está no próprio Código, lá no artigo 305, parágrafo único, é a questão, o 305, parágrafo único, que fala da tutela cautelar. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput, que é da cautelar, tem natureza antecipada, o juiz observará o artigo 303. Sendo o pedido de cautelar, mas o juiz verificando que é de tutela antecipada, vai dar a ela o tratamento do 303, que fala da tutela antecipada. O que quer dizer isso? Isso é, na verdade, a incorporação do princípio da fungibilidade. Verificando uma situação, embora requerida cautelar, mas se verificar que é caso de antecipada, fungibilidade. Eu a recepciono, portanto, como sendo antecipada. Exatamente isso. Algo, na verdade, que deixa expresso no parágrafo único do artigo 305 do novo Código de Processo Civil. Promovida cautelar, juiz verificando que é caso de antecipada, dá tratamento de antecipada, que está ali no artigo 303. Fundamentalmente, na tutela antecipada, nós temos ali uma circunstância importante, que é a chamada estabilização. Na tutela antecipada, nós temos ali a estabilização da decisão. E eu já vou dizer para os senhores daqui a pouco. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento de tutela antecipada, artigo 303. E a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ou resultado aí útil. Veja, o artigo 303, portanto, no seu caput, já coloca o funcionamento, portanto, da tutela antecipada. Urgência contemporânea ali, ao momento de propositura da ação, a petição inicial pode, não digo que deva, pode limitar-se ao requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final. Olha, eu estou pedindo aqui a tutela antecipada nestes moldes. Adiante pretenderei outra coisa. Pode ser feito desta forma? É uma possibilidade. Exatamente isso. Esta é uma possibilidade, portanto, ali de forma antecedente. Não é incidental. Quando é incidental, incidente a uma ação, portanto, já em curso, ela é única. Né?
na antecedente nós temos ali uma circunstância que a diferencia. Concedida a tutela antecipada, que se refere ao caput, portanto, do artigo, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias, ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Então veja, qual que é a circunstância, portanto, que nós temos? Na tutela antecipada, eu digo lá o que eu pretendo, como tutela, já digo o que eu pretendo como tutela antecipada, o que eu quero agora, faço a indicação do que eu pretendo ao final, é só por uma circunstância, portanto, de lógica, de consequencialidade, do que eu pretendo hoje em razão do que eu quero no final, né? Tem que ter, portanto, esta ligação de consequencialidade. Faço tutela antecipada, indico, portanto, o que eu quero no final, faço exposição, portanto, ali da lide, o direito que eu busco ali realizar, e tenho que demonstrar perigo de dano ou risco de resultado útil no processo. Essa situação ela é idêntica àquela que nós já lemos anteriormente nas disposições gerais, ok? Concedida a tutela antecipada, o juiz, nós temos lá, deverá, a parte, portanto, o autor deverá aditar a petição inicial. Adita, portanto, a petição inicial, complementando. Complementa com o que falta. Você não precisa promover uma nova ação, você complementa com aquilo que estiver faltando. Argumentação, juntada de novos documentos, confirmação do pedido final, prazo, 15 dias. Ou em outro prazo que o juiz assim estabelecer, que o juiz assim fixar. O réu vai ser citado, intimado para audiência de conciliação e mediação. Outro princípio também norteador no novo Código é, na verdade, a conciliação, a mediação. E que, portanto, é chamado para audiência. O que nós temos hoje? Né? Nós temos lá, portanto, o rito sumário, rito ordinário. Ordinário você cita para que ele possa apresentar resposta, para que depois o autor apresente réplica e depois venha para uma audiência de tentativa de conciliação, 331, não é isso? No rito sumário, você cita, portanto, para que compareça uma audiência, não é a circunstância? É. O legislador verificou de forma saudável que é a circunstância em trazer a parte já e de imediato para uma conciliação, isso, na verdade, evita todo um desgaste, né? Todo um desgaste entre as partes, desgaste, portanto, da própria máquina judiciária, a própria administração, enfim, evita todo um prosseguimento em termos de custo de dinheiro, custo de tempo, né? Então, dentro desta perspectiva, o Código norteia-se também muito dentro dessa premissa. A questão da mediação, a questão da conciliação e assim por diante. Então, neste caso aqui, citado e intimado para comparecer numa audiência de conciliação ou de mediação. Não havendo aí autocomposição, prazo para contestação será contado a partir daquela audiência. Supostamente ali os 15 dias, enfim, né, vai computar, portanto, a partir daquela audiência. É isso que dispõe ali o próprio novo Código de Processo no parágrafo 1º do artigo 303. E note, concedida a tutela antecipada, o juiz manda, portanto, citar, intimar, portanto, para comparecer uma audiência. Exatamente isso. Restou infrutífera a proposta conciliatória, né, então, automaticamente, né, o prazo de contestação a partir daquela data. Exatamente isso. Não sendo realizado o aditamento a que se refere aqui, o inciso 1 do parágrafo 1º do 303, não sendo o aditamento que se refere ao artigo, vai ter que se fazer nos próprios autos. Não sendo realizado, o processo vai ser extinto, sem resolução de mérito. Você tem que realizar o aditamento. Se você não realiza o aditamento, extingue-se o processo sem resolução de mérito. Exatamente isso. É o parágrafo 2º. Não realizado o aditamento a que se refere tal dispositivo, o processo será extinto sem resolução de mérito. E depois, o aditamento a que se refere será processado nos mesmos autos, aí falei já, sem incidência de
custas. Exatamente isso. Na petição inicial, que se refere, portanto, o caput do artigo 303, pedido de tutela antecipada, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido da tutela final. Porque é aquela situação que nós temos hoje, né? Na cautelar, se atribui um determinado valor e na principal, outro valor, tomando, na verdade, a premissa, né, do pedido na ação principal. Né? O que nós temos hoje, até para unificar a circunstância do valor da causa? Quando você promove, portanto, a ação, o valor dado à causa já é condizente com o valor do pedido final. Exatamente isso. Recolhimento de custas também de acordo com o valor da causa e assim por diante. Esta é uma situação aí importante. Veja, o aditamento que você faz não é em razão justamente do próprio valor, porque já está atribuído. Exatamente essa circunstância. Só que também tem aí um outro fator. Se de repente, este aditamento tem uma proporção, na verdade, maior do que aquele que você apresentou com a propositura da tutela antecipada, entendo, na verdade, que possa ter cabimento que uma ampliação, portanto, daquilo, do provimento final que você pretende, e se valorado isso for maior do que o valor que você deu inicialmente, você pode aditar até mesmo com relação ao próprio valor da causa, só para se ter, na verdade, um certo equilíbrio. Só que, senhores, façam isso de forma justificativa, de forma a justificar. Quando proposta tutela antecipada, cumprindo o dispositivo legal, se indicou o provimento final que se pretende e se já colocou na tutela antecipada o valor da causa condizente com o provimento final. Ocorre que, neste momento, houve ampliação, portanto, do provimento final em razão justamente de outras ocorrências contemporâneas. Agora, e que, portanto, refletem imediatamente no valor da demanda, que passa, e assim se adita, a ter o valor de tanto. Compreender a situação? Tem que justificar. Eu não vejo impossível que isso exista, muito embora o Código queira estabelecer uma regra inicial dentro deste processamento, tá? Do requisito a ser cumprido e o porquê. Nada obsta que exista esta variante, como eu disse exatamente para os senhores, e que acho perfeito, vocês podem encaixar desta forma. Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de indeferimento, e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Veja, pode haver deferimento da tutela, como pode haver indeferimento da tutela. Indeferir a tutela, inicialmente, não quer dizer que o processo acabou. Indeferimento da tutela pretendida, porque não implica no encerramento, portanto, ali da atividade jurisdicional, você pode perfeitamente realizar ali o aditamento. Só que preste atenção, de 15 dias, que é o prazo quando existe deferimento da liminar, o inciso 1º do parágrafo 1º do 303, passa, na verdade, a ser menor, de 5 dias. Parágrafo 6º do inciso 3 do artigo 303. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que o legislador, na verdade, deveria ter flexibilizado um pouquinho nesse sentido. Vamos pensar. Concedida a liminar, eu tenho 15 dias para aditar? Vamos pensar. É fácil. Agora, se já não foi concedida a liminar, a minha tarefa é mais árdua, maior, no aditamento. Então o que acontece? Está me dando menos tempo, 5 dias. Sob pena da mesma circunstância, extinção, sem resolução de mérito. Veja, senhores, né, é isso que nós temos. E só tem que ter a atenção com relação ao prazo, que ele é diferente. Concedida, 15 dias, não concedida, portanto, ali 5 dias para a realização desse aditamento. Agora, a grande diferença.
A grande diferença. Algo na verdade, nós não estamos acostumados. Nós não estamos acostumados. Eu não chego em casa hoje à noite e eu posso pensar, não é por conta do meu peso, viu isso? Não é por conta, não me olha assim, né? Eu não vou pensar que vai ter um filé mignon com molho rôti, né? Não vou, porque não vai ter isso lá, certo? Vai ter arroz, feijão, é normal, trivial, certo? Não, né? Não dá para pensar o que não vai ter. Não vai ter. Então o que a gente tem que pensar é que o código acabou criando uma situação que não existia. Facilita. É um diferenciador, tá? Mas não existia antes. Que é, na verdade, ali o artigo 304. O artigo 304 do Código de Processo, novo código. Diz lá, a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, que falei agora há pouco, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Senhores, né, decisão é uma decisão, portanto, ali, né, não deixa de ser, decisão interlocutória, recorrida através do recurso de agravo de instrumento, artigo 1015 do novo código, de processo civil. Se me permitam verificar, artigo 1015, inciso 1. O novo Código de Processo Civil, que restringiu a atividade recursal, que agora com o novo código não tem mais recurso de agravo retido, agora é agravo de instrumento, ou é ele, né, ou nada. Como o novo código aboliu o agravo retido e colocou só agravo de instrumento, deixou de colocar aquela circunstância genérica que nós temos hoje no agravo de instrumento. Colocou uma situação, portanto, ali taxativa. Um rol de 13, vetado 1, de 12 incisos, e que se encaixando a adesão interlocutória num desses 12 incisos, é recorrível por agravo de instrumento. E o inciso 1 do artigo 1015 coloca exatamente o recurso de agravo de instrumento possível em razão das decisões em tutelas provisórias. Exatamente isso. É o inciso 1 do artigo 1015 do novo Código de Processo Civil. Voltando agora para o artigo 304. Torna-se estável se a decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Ou seja, a decisão que concede a tutela antecipada, se não for recorrida, ela estabiliza. O que quer dizer essa circunstância? Quer dizer exatamente que, se concedida a tutela antecipada, se não recorrida, aquela decisão se estabiliza, ou seja, só passa a ser modificável em razão de uma nova ação. Estabiliza. Aí vamos pensar, senhores, essa decisão se estabiliza. Ah, mas o réu ele não contestou. Pouco importa a contestação. Ah, o réu não contestou, não recorreu também, estabiliza a decisão. Ah, outra situação, o réu contestou. Tudo bem, ele contestou, mas da mesma forma pode ter contestado, mas a lei não dispõe como requisito para estabilização a contestação. Ela coloca, na verdade, como requisito a não interposição do recurso. Então estabilizou da mesma forma. Exatamente isso. Ah, não precisa nem de café para mim, obrigado, viu? Então, o que nós temos hoje? O novo código traz aquilo que a doutrina trabalha como um caráter de monitorização, melhor dizendo, uma monitorização.
vindo do termo monitória. Na ação monitória, vamos só pensar, para fazer um link, um paralelo, até para vocês poderem entender o porquê o Instituto de Estabilização, por que vem desta forma colocado aqui. No que nós temos? A monitória. A monitória que nós temos hoje, a mesma monitória que nós temos lá no direito italiano, enfim. Né? O que nós temos na monitória? Veja, se eu opor, portanto, ali a embargos monitórios, cessa a eficácia, portanto, né, do pedido inicial. Cessa a eficácia do mandado inicial. Se eu não oponho ali embargos, o que acontece? Muda, portanto, para título executivo judicial. Não é na monitória, não acontece isso? Se eu não oponho resistência, aquilo que estava ali garantido, disposto ali por um documento não equiparado a título executivo, isso muda, por conta da não resistência, muda para título executivo judicial. O que nós temos agora com a circunstância, portanto, tutela antecipada? Se eu não oponho resistência à concessão da tutela antecipada, e esta resistência ela tem que se dar por recurso, o que eu faço? O que acontece? Estabiliza a decisão. Estabiliza a decisão. Exatamente isso. Ou seja, ela só será modificada. Veja, a tutela antecipada. Ela só será modificada exatamente por conta de uma ação que o réu terá que promover para tendente à sua modificação. Compreenderam a situação? Eu crio uma situação, crio uma circunstância de estabilização. Eu crio uma situação, portanto, ali de entrega efetiva do direito naquele momento por conta da não interposição do recurso pertinente, que é o recurso de agravo. Como você não resistiu, não opôs, e a resistência não será por via de contestação, essa resistência será por agravo de instrumento. Como não impus, portanto, resistência por agravo de instrumento, estabiliza a tutela antecipada. Exatamente isso. Esta é uma situação, portanto, nova e diferente. Vale para a tutela antecipada. Nós não temos esta mesma circunstância, da mesma forma, portanto, ali na cautelar. Isso vale para a tutela antecipada. Exatamente isso. Não tem, portanto, na cautelar. Isso tem validade, portanto, na tutela antecipada. Então, veja, só o 304. A tutela antecipada, considerando nos termos lá do artigo 303, torna-se estável se a decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Exatamente isso. Parágrafo 1º. No caso previsto do caput, não interpõe o respectivo recurso, não impõe resistência, o processo será extinto. Parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Exatamente isso. Portanto, o que vai fazer lá o réu para modificar isso aqui? Pode promover uma nova ação judicial. O autor, que poderá fazer para modificar a estabilização daquela medida que lhe foi concedida. Se ele quiser algo maior, algo diferente daquilo ao longo do tempo, vai ter que promover uma nova ação judicial. Por isso o Código trabalha com qualquer das partes. Conserva, portanto, seus efeitos. Enquanto não revista, reformada, invalidada por decisão de mérito, proferida numa nova ação judicial. Estabiliza, permanece como está. O que nós temos aí, já trabalhando com a perspectiva dos outros parágrafos também? Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial na ação a que se refere o parágrafo 2º,
prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Veja, esta nova ação, esse novo pedido, portanto, que será feito, é na própria ação que foi anteriormente promovida e que houve a estabilização. O juízo que concedeu a tutela antecipada e que, portanto, em razão de que não teve recurso e que houve, portanto, estabilização, é aquele juízo, ele está prevento para conhecer do novo pedido ali, portanto, para sua modificação, invalidade e assim por diante. Compreender a situação? Não vou precisar distribuir uma nova ação judicial. Porque a distribuição de uma nova ação judicial para modificar isso que está aqui, em tese, não basta só juntar a decisão. Eu vou ter que juntar tudo para que o novo juízo conhecesse de tudo. E para que pudesse invalidá-la, para que pudesse modificá-la assim por diante. O Código, na verdade, trabalha com uma situação de economia processual, vamos dizer assim, e acaba colocando aí onde será? No mesmo juízo, que torna-se, portanto, o juízo torna-se ali prevento. Exatamente isso. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, prevista no parágrafo 2º desse artigo, extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Então veja, esse direito também à revisão e tudo, este direito, portanto, tem que ser exercido por via de ação 2 anos. Senhores, prazo decadencial, 2 anos. Então tem o prazo ali, portanto, de 2 anos para ser revisto e não para os próprios autos. Parágrafo 6º. A decisão que concede a tutela antecipada, portanto, estamos dentro da tutela antecipada, não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do parágrafo 2º. Então, o que acontece essa situação dentro dessa circunstância? É a ausência de coisa julgada material. Não faz coisa julgada. Uma circunstância, portanto, coisa julgada formal, no sentido de não pender, não existir, né, nenhum recurso para ser julgado, não ter cabimento mais um recurso. Essa é uma situação, veja. Né? Agora, não existirá coisa julgada material, por dispositivo, portanto, do próprio parágrafo 6º do artigo 304. Nós não vamos ter coisa julgada material. Porque se eu posso rever, se eu posso modificar, não faz coisa julgada material. Eu posso rever, modificar dentro daquilo que existe. Quando eu não posso, é que faz coisa julgada material. Né? João bateu no carro do José, o José promoveu uma ação, né, o João acabou reparando, né, pagou, etc. Não fez coisa julgada material? Fez. Exatamente isso. Dá para eu entrar com a ação e, olha, já que pagou 500, eu quero mais 100. Não dá. Veja, faz coisa julgada material. Neste caso, eu modifico, tem a possibilidade de modificação. Então, não faz coisa julgada material. Exatamente. A ausência de coisa julgada material. E aí, a fundamentação, portanto, legal, está no parágrafo 6º do artigo 304, em consonância também com o próprio parágrafo 2º do artigo 304 do Código de Processo Civil. Senhores, só para frisar, a estabilização, ela advém, ela surge em razão da falta de recurso. Em razão da ausência de recurso. Recurso esse que é o recurso de agravo de instrumento. Exatamente isso. É irrelevante a contestação, irrelevante possível revelia, enfim. O que manda nessa circunstância como parâmetro para estabilização ou não é o recurso. Exatamente aí essa situação. E agora, vamos pensar na outra perspectiva, que é a tutela cautelar. Não vou tomar tanto tempo assim dos senhores, mas vamos vencer lá a circunstância, portanto, da tutela
da tutela cautelar. Até mesmo porque eu falo que não vou tomar muito tempo, eu tenho que me policiar, e aí eu não sei onde já está aqui o celular para ver a hora. Outro dia vim aqui também, comecei a falar. Eu só me percebi, na verdade, da questão do tempo quando a catedral me avisou, né, com os sinos, né, e aí eu falei demais, né, pedi até desculpa. Então hoje já estou me policiando, são 11 horas, certo? Não vou me estender tanto, mas nós temos que verificar a questão da cautelar. O procedimento da tutela cautelar requerida de forma antecedente, nós temos ele no artigo 305. Caput, me permitam fazer aqui a leitura. A petição inicial da ação que visa a prestação da tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco de resultado útil no processo. Caso entenda que o pedido se refere... Aí, esse é o caput do 305, que fala, portanto, a petição inicial, o que tem que contemplar, o que tem que existir. Né? Exatamente isso. O parágrafo único faz referência, que eu já comentei, à questão da possibilidade do juiz recepcionar uma cautelar, verificar que não é caso de cautelar, mas sim de tutela antecipada, e dar o provimento como se fosse tutela antecipada. O que muda nessa circunstância é que na tutela antecipada tem estabilização. Na cautelar não. Exatamente isso. O réu será citado para no prazo de 5 dias contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz vai decidir em 5 dias. Réu é citado, 5 dias tem que contestar. Não contestou, o juiz, portanto, pode proferir sentença no prazo de 5 dias. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á, portanto, o procedimento comum. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Lá na tutela antecipada, o prazo é 15. Aqui o prazo é de 30 dias. 30 dias. Caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do aditamento, de novas custas processuais. Já deixou claro o seguinte, é aditamento, portanto, prazo de 30 dias, e aí você não precisa pagar custos, não precisa pagar nada. E é nos próprios autos. Né? Não se estabelece ali um novo processo, nova ação, autônoma, autuação separada. Não. Nos próprios autos. Exatamente isso. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Otimiza, né? Eu já posso, portanto, promovendo a cautelar, já fazer uma coisa única. Só separar o que eu quero como cautelar e o que eu quero como principal. Posso fazer, portanto, ali uma coisa única. Exatamente isso. Com base no parágrafo 1º do artigo 308. O parágrafo 1º fala: o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido da tutela cautelar. Exatamente isso. Né? Quando você escolhe hoje promover uma cautelar, porque o requisito ele é menor, menos exigente, e não uma tutela antecipada, você não fica pensando, promover a cautelar, 30 dias principal, supostamente. Né? Existe uma facilitação com o novo código, no sentido de que você pode promover a cautelar e já pode promover de forma única, já com o pedido principal. Pode fazer separadamente, né? No sentido, promove cautelar primeiro e depois adita no mesmo processo o principal, ou pode fazer uma coisa única, deixando bem separado, na verdade, essas circunstâncias do que é provimento, do que é pedido, portanto, lá cautelar, do que é, portanto, a situação última, que é a principal.
Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, por seus advogados ou pessoalmente, sem a necessidade de nova citação do réu. Veja, não tem aquela coisa citação, dar conhecimento de que existe ação proposta. Não existe mais, e o código já coloca claro, né? Exatamente. Não tem que citar de novo. Intima, exatamente, através dos advogados. Pura e simplesmente isso, intima. Você citou inicialmente, né? Se você adiante apresentou lá o pedido principal, se a outra parte, se o réu, ainda não outorgou, portanto, ali procuração dos seus advogados, não nomeou, portanto, ali advogados, você não vai citar o réu, você vai intimá-lo, porque a intimação de um ato processual, de um processo único já existente, desde a propositura da qual ele foi citado lá inicialmente. Compreende a situação? Não é nova citação, na verdade, no momento seguinte é intimação diretamente ao réu ou através dos seus advogados. Evitar também aquela situação, né, que a gente às vezes utiliza. Não. Como é para comparecimento da parte, tem que intimá-lo pessoalmente. Gente, certos preciosismos existentes são mitigados no novo código de processo. Até mesmo porque a vertente não pode ser outra, senão que celeridade processual. Exatamente isso. Senão não adianta, né? Celeridade processual. Então, por isso que, olha, assim, vai funcionar desse jeito, né? Intimado o advogado, você tem que trazer o réu. Bom, é isso, entendeu? Tão fácil assim, né? E aí, assim, o Código 73 tem aí essa possível discussão. No novo Código de Processo, né, acaba esse negócio. Exatamente. Só para que o advogado não fique tentando querer brigar, o dispositivo já é claro nesse sentido, tá? Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será computado, portanto, a partir da audiência. Prazo lá dos 15 dias, a partir, portanto, aí da audiência. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, que é dos 30 dias. Né? Exatamente isso. Não deduziu o pedido principal, cessa a eficácia, né, portanto, da tutela concedida. Também cessa a eficácia da tutela concedida. Se não for efetivada, portanto, dentro dos 30 dias. Prazo dos 30 dias para efetivação, portanto, e realização da própria tutela cautelar concedida. O juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Então, julgou, portanto, ali o pedido principal, né, extinguiu o processo sem resolução de mérito, cessa ali a eficácia. Lógico que nesse julgamento tem que ter dado como improcedente, né, a tutela, né, no julgamento e que, portanto, né, cessou, acabou, portanto, eficácia, a força ali daquela tutela inicialmente concedida. Aí também uma outra situação, que é o parágrafo único, coloca claramente, se por qualquer motivo dos 3 incisos do 309, cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado, portanto, é proibido à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Então não tem aquele negócio. Disse que você não tem, portanto, ali o direito, só vai poder deduzir nova ação se modificar, portanto, o fundamento. Esta é uma circunstância que vai polemizar exatamente um pouco. Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 309 fala: se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar. Qualquer motivo. O motivo é não deduzir o pedido principal no prazo legal e assim por diante. E vamos supor, nada mudou, mas você acabou não deduzindo o pedido principal nos 30 dias. Como é que você faz hoje? Se o juiz supostamente, né, promover uma cautelar, você tem 30 dias para promover a principal, certo? Cautelar. Supostamente, se você não promover nos 30 dias, sei lá, o que o juiz faz? Extingue sem
resolução de mérito, cessa a eficácia da cautelar concedida, certo? Numa primeira análise, a mais tradicional, cessa a eficácia concedida, ok? Você não pode promover de novo? Pode. Utilizando até os mesmos fundamentos? Não pode? Pode. Vai dar discussão? Vai dar discussão porque, na verdade, aqui fala-se, por qualquer motivo, cessar a eficácia da tutela cautelar, você não pode promover nova sob mesmos fundamentos. Vai dar uma certa, digo para os senhores, vai dar uma certa discussão exatamente no que diz respeito ao inciso 1 do 309, na circunstância de repropositura da cautelar, quanto à questão da necessidade que tem espelhada no parágrafo único de outro fundamento. Exatamente isso. Compreenderam a situação? Só fazer um pequeno à parte, né, nessa. Isso eu falei quando você não promove a principal. Hoje, né? Tem a cautelar, não promove a principal no prazo, juiz extingue, cessa a eficácia, etc, etc, etc. Ok. Né? Isso é tradicional. Leitura, interpretação literal, enfim. Há quem entenda, hoje, e tem jurisprudência nesse sentido, que o juiz pode até extinguir o processo, mas permanece uma circunstância de segurança, permanece a eficácia do provimento cautelar. Dá um exemplo claro para os senhores de que é aplicada em algumas situações, já verifiquei decisões nesse sentido. Cautelar de separação de corpos. A fulana pediu judicialmente para que o Zé saia de casa porque ele a espanca, etc., a ameaçou de morte, né? Tudo provado lá, tal. O advogado não deduziu no prazo, no trintídio, né? Legal, não deduziu, né? Por não apresentação de divórcio. Não apresentou ação de divórcio, né? E vamos supor que passou bastante, porque tem gente também que entende que deduziu no 35 dias, 40 dias, o juiz não decidiu nada contrário, está valendo. Tem gente também que entende isso, tá? E já vi situações nesse sentido, né? Mas não deduziu nos 30 dias, o juiz extinguiu. Entendimento é de que ele pode extinguir, portanto, o feito, não dará oportunidade à propositura, né, na continuação do divórcio ali, mas a medida, portanto, cautelar, efetivamente, ela continua valendo. Senhores, é discutível, etc., mas já vi jurisprudência também nesse sentido. Por isso que eu falo, uma coisa é a interpretação literal, enfim, no primeiro momento que nós trabalhamos, mas há quem já trabalhe, entre aspas, com uma perpetuidade, né, do efeito, portanto, da concessão da cautelar, em algumas circunstâncias especialíssimas, exatamente, excepcionalíssimas, melhor dizendo, exatamente isso, tá? Mas, fato é, hoje, que nós temos aí com o novo código, esta possível discussão, né? Exatamente isso. Cessa a eficácia, artigo 309, em caráter antecedente, se nós estivermos diante destas três situações, desses três incisos, não podendo repropor a ação, sob o mesmo fundamento. Vai dar uma certa discussão, né? Mas eu já estou preparando os senhores exatamente para isso. Não se tem exatamente uma resposta imediata, né? Mas ouso até dizer que poderá existir, né, uma certa flexibilização quanto à exigibilidade do cumprimento do inciso 1 do artigo 309 com relação à questão do novo fundamento. Tá? Ousando dizer, porque só a vida prática no dia a dia que nos vai demonstrar exatamente qual vai ser a melhor interpretação. Aí que pode não ser esta que eu estou dizendo exatamente aos senhores. O indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal. Indeferiu o pedido da cautelar, nada obsta que formule o pedido principal. Nem influi no julgamento deste, que é o principal. Salvo, exceto se o motivo do indeferimento foi o reconhecimento de prescrição e decadência. Senhores, se o juiz promoveu lá a tutela cautelar, já reconheceu prescrição ou decadência, não dá para você promover, portanto, o pedido principal. Não dá para apresentar o principal. Tá? Agora, se ele indeferiu por conta de outras circunstâncias, falta de preenchimento de requisitos, outras situações, indeferiu, você pode perfeitamente promover ali o pedido, não é ação, né? Pedido principal, e que não é porque indeferiu que está prejudicado o principal. Tá?
não prejudica, vai ser julgado adiante normalmente. Compreenderam aí essa situação? Exceto se o indeferimento tiver sido proferido em razão de prescrição ou de decadência. Exatamente isso. Resumindo a circunstância, veja, na tutela de urgência antecipada ou cautelar, ela pode ser, portanto, ali, né, antecedente ou incidental. Na tutela antecipada, nós temos ali a possibilidade de estabilização da decisão, algo que não acontece com a cautelar. Exatamente isso. Quis trabalhar exatamente esta diferenciação. No início, no artigo 300, coloca-se ali requisitos a serem cumpridos na tutela de urgência, tanto em uma quanto em outra. Exatamente isso. Tá? Mas depois, especificamente na tutela, portanto, cautelar, que nós já acabamos de verificar agora por último, apresenta-se ali também algumas outras situações logo no caput. Logo ali, portanto, no caput do artigo 305. Assim como também na tutela antecipada, nós temos algumas situações importantes serem verificadas também no caput ali do artigo 303. E agora vocês vão pensar assim, mas esse negócio aí, tá ok? Falou, tutelas provisórias. Tutela de urgência, que se divide cautelar ou antecipada. E nós temos a tutela provisória, também nós temos a tutela de evidência. A tutela de evidência é o artigo 311. Tutela de evidência. Ela será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Note a seguinte circunstância. Tutela de urgência tem lá o seu tratamento próprio. A questão do dano, a questão do resultado útil no processo, requisitos próprios, enfim. E a tutela de evidência. A tutela de evidência, já quis expor assim, no 311, a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Quando? Inciso 1. Ficar caracterizado o abuso de direito de defesa, o manifesto propósito protelatório aí, da parte, ou seja, aquelas circunstâncias processuais e extraprocessuais. O sujeito recorre da vírgula, atravanca o processo com inúmeras petições pedindo o nada, ou, na verdade, ele age com manifesto propósito protelatório, extraprocesso, em si, no sentido, por exemplo, de tentar aí ocultar testemunhas, evitar que testemunhas sejam intimadas, evitar, portanto, ali juntada de provas, as quais foi determinada a sua juntada, enfim. Então, nós temos aí essas situações. Sem Excelência, não dá para ficar vendo tudo isso acontecer e que não tenha nenhuma medida de proteção à parte que está aqui de boa fé. A parte que está aqui requerendo aquilo que entende do seu direito, buscando isso não dá para trabalhar dentro dessa perspectiva. Situação, portanto, de abuso, direito de defesa, manifesto propósito protelatório da parte. Isto foge da circunstância que é também balizadora no Código, que é a celeridade processual, que é a duração razoável do processo. Foge. Estou falando para os senhores isso porque esta é a argumentação que será utilizada, na verdade, de forma flagrante, com relação ao pedido da tutela de evidência, tendo por base o inciso 1 do 311. Exatamente isso. Também a tutela de evidência será concedida quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.
É a possibilidade, portanto, do juiz proferir uma decisão, portanto, de mérito, tomando-se por base exatamente essas circunstâncias puramente de ordem documental. E, porque aí é aditivo, não é alternativo, e também houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, essas circunstâncias, essas situações, elas acabam, na verdade, antecipando o direito da parte. Exatamente isso. Hoje, o que nós temos? Hoje nós temos, no Código de 73, a improcedência liminar. Não é isso que nós temos? O juiz pode, desde logo, julgar improcedente a demanda se no juízo já tiver decisões nesse sentido, firmado o entendimento. Assim, lembra a situação? Portanto, de improcedência. Ou seja, eu não vou, na verdade, aqui formalize, né? Cito o réu para responder, eu vou decidir aquilo que já sei que vou decidir desde agora. Para que eu formo? Portanto, eu não quero evitar isso. Fato é que se o juiz decide, profere sentença de improcedência, se a parte, portanto, recorre, aí sim ele tem que citar o réu, etc, para responder. Ok, mas a princípio nós não temos a situação inversa de improcedência. O que traz o Código na tutela de evidência? Contrário, a possibilidade de procedência. Resguardadas aí estas circunstâncias. Exatamente isso. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas por documento. Prova unicamente de direito, não de fato. Se tiver que trazer uma testemunha para provar um fato qualquer, sai fora disso aqui. Por maior que seja documentos que você tenha. Então, prova unicamente, portanto, ali de direito. Comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Aí é uma outra situação, para um outro momento em se trabalhar, em se tratar, que é a questão do incidente de resolução lá de julgamento de conflitos repetitivos, uma outra situação também no próprio Código, né, que hoje nós já temos um pouco disso. Né? Lembra aquela situação do julgamento de recursos especial? Lembra a situação que nós temos já no Código? Tribunal, ele busca, STJ busca, no segundo grau, recursos que sejam representativos da maioria. Julga e aquela decisão reflete para todos. Não é uma circunstância entre o Tribunal Superior e o segundo grau, não é isso? Nós temos uma ideia, a situação para o novo Código, na verdade, isso se traz essa situação para o primeiro grau. Exatamente isso. E, senhores, por que eu vou ter que ficar... E não tem certas ações que você promove sabendo que vai ganhar? Aquelas ações, entre aspas, né? Não gosto de falar isso, mas de tratar desta forma, mas as ações da moda. Ações contra Telefônica, ações contra Eletropaulo, e por falar, eu falei em Eletropaulo, eu não ia falar, eu lembrei agora de exemplos, eu estou pasmo, na verdade, igual aumento da conta de luz. Só um pequeno parênteses. Ontem eu cheguei em casa, já era tarde, estava até já um pouco cansado, confesso aos senhores, ainda queria reler algumas coisas, acabar de preparar e tudo, e acho que não adiantou nada, porque esqueci os slides, né? Mas tudo bem. Bom, entro no elevador, eu moro num prédio, entro no elevador, me deparo com um aviso. Entenda o porquê do aumento da sua conta de luz. Eu olhei, eu vi lá, timbrado, Eletropaulo, tá? Eu falei assim, estranho, né? Geralmente eu tenho uma palavra do síndico aqui, hoje nós temos esse negócio, alguma coisa está acontecendo, né? Não dei muita bola para aquilo, que tinha muita letra. Né? Muita letra, dei muita bola para aquilo, né? Eu entrei em casa e eu passei a compreender o porquê que aquele papel estava ali. Quando eu, logo que entrei, assim, na sala, na mesa de jantar, assim, na sala de jantar, a conta estava lá. Para que ninguém passasse, para que eu não passasse sem verificar o diacho da conta.
E, senhores, não é que aumentou? Eu estou pasmo, né? Aumentou 33%, uma coisa assim, aumento em média e tal. Eu não sei, eu vou ligar para o seu Eletropaulo, vou tentar falar com ele, né? O que aconteceu? Enfim, é só um parênteses, né? É só um parênteses, é um absurdo, né? Não vou questionar isso, mas tem gente que já está questionando judicialmente a questão das sacolinhas plásticas lá no supermercado, enfim. Então são modificações que vão acontecer na nossa vida, né, que as pessoas aí levam o conhecimento do judiciário, né, para ter uma decisão. Senhores, me parece, só para finalizar o meu parênteses, parece que a lei precisa de um selo, curtir, um selo. Essa é da boa. Né? Parece, porque, né, entre as inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade que existem no Supremo, e assim vai. E é algo típico brasileiro. O alemão, no seu positivismo exacerbado, o alemão não entende. Porque para o alemão a lei foi criada e já se verificou que não tem nenhuma possibilidade de inconstitucionalidade, né? E ela é criada e para ser aplicada. No Brasil é diferente. Ela é criada, precisa de um selo para depois passar, né, a ter aplicação efetiva, enfim, né? É algo que só nós temos, algo que é prerrogativa própria nossa, né? Mas enfim, só um pequeno à parte. Agora, essa situação, essa de julgamento de demandas repetitivas, ela é trazida, na verdade, para o âmbito do primeiro grau. Na situação, portanto, de possibilidade de procedência, enfim. Exatamente isso que trabalha o inciso 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Também, a tutela de evidência será concedida se tratar de pedido aí de reparação de dano e também provadas de prova documental em contrato de depósito e assim por diante. Outra, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Nas hipóteses, inciso aí 2 e 3, pode o juiz decidir liminarmente. Coloca a seguinte circunstância: possibilidade que o juiz pode decidir liminarmente, bateu a petição inicial, já pode decidir liminarmente, ou, inciso 1, fica caracterizado o abuso de direito de defesa, isso depende do processo, né, para se caracterizar exatamente isso. E no inciso 4, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente de fatos constitutivos, e o réu não oponha prova capaz. Então, no 4, né, inciso 4, precisa caminhar com o processo para verificar a questão do abuso de direito de defesa ou a situação, na verdade, ali de oposição. Então depende do caminhar do processo, não dá para deseliminar, por via de liminar. Agora, liminarmente, dá no inciso 2 e no inciso 3. Alegações podem ser comprovadas somente em prova documental, já tem a tese firmada no juízo, pode decidir liminarmente. E também no inciso 3, a questão da reparação de dano, em razão de contrato de depósito, também tem outra possibilidade. Nessas situações, portanto, a tutela de evidência. Notem o seguinte: dentro das tutelas provisórias, e que me parece um pouco equivocado, porque o provisório se estabiliza e de provisório acaba não tendo nada, ou a provisoriedade, né, é meio difícil trabalhar com ele do provisório, mas foi o nome que deram, né? Agora, tutela provisória, de urgência ou de evidência? A de urgência, falamos, cautelar e antecipada, e na tutela provisória de evidência, não tem necessidade de demonstração de perigo de dano, risco de resultado útil. Os requisitos ou a possibilidade de concessão da tutela de evidência, ela se encaixa num dos incisos do artigo 311. E por que quis o legislador já acabar dispondo que ela não depende de demonstração de perigo, de dano, de risco de resultado útil no processo? Exatamente para ninguém inventar moda. Achar que está incutido alguma coisa de que não está, né? Não é essa a situação. Não é. E o legislador já fez questão de colocar desta forma: olha,
não precisa levar em consideração, porque não existe essa questão de dano, resultado útil aqui na tutela de evidência. O que eu preciso para que ela seja concedida liminarmente ou no curso do processo, eu preciso dos incisos 1 do inciso 1 ao inciso 4. Pura e simplesmente isso. Circunstâncias que se encaixem nisso. Pronto. E aí exatamente essa situação. O direito pode ser trazido aí de forma muito mais rápida. Exatamente isso. Deixa eu, se me permito, só verificar se está faltando aí alguma coisa. Depois eu mando para os senhores os slides. E eu mando também o link dos códigos comparados e do código anotado também do Paraná. Se me permitirem, antes dos senhores de eu terminar, e os senhores ficarem aí à vontade, se me permitirem, no dia, já dar um recado, no dia 8 e 9 de maio, nós vamos ter um evento, 8 e 9 de maio, que é um congresso estadual do novo Código de Processo Civil, um congresso estadual. Nós estamos trazendo autores renomados e tudo. Vai ser 8 e 9 de maio. Dia 8 é sexta-feira, vai ser de manhã, das 9 às 13h30. E no dia 9, que é sábado, também das 9 às 13h30. Vai ser este evento, esse congresso estadual, vai ser no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco. Tá? E então, não esqueça, depois vai sair divulgado. E aí, quem quiser também, por este e-mail, eu encaminho também para os senhores essa notícia, encaminho também para cada um, o pessoal poder se programar e para poder participar exatamente conosco. Vejam, senhores, essas eram algumas ponderações que eu tinha para realizar. Lembrando só, aos senhores, muito ainda se falta estudar com relação à questão do novo código, a se pensar. Tem gente que já está trabalhando com uma possível reforma do novo código, né? Eu até imagino também que isso possa existir, né? Mas eu não gosto. É como se, na verdade, acabar de pintar a casa e já pensar com o que você vai pintar da próxima vez, com que cor, que tinta. Não é contraproducente, né? Mas até admito que possam estar pensando, eu compreendo. Senhores, não é o meu caso. Não estou pensando na reforma, eu estou pensando em, primeiro, conseguirmos, na verdade, compreender esta nova sistemática trazida com o novo código, e que a advocacia tenha isso de forma muito assimilada, né? Essa nova sistemática, até mesmo para que depois possamos criticá-la também, de forma efetiva. Aí sim, para se gerar alguma coisa. É o que eu costumo dizer, cada momento o seu sofrimento. Certo ou não? Vamos verificar primeiro, vamos interpretar, vamos ver, vamos aplicar, e aí vamos pensando aos poucos aí na própria reforma. Às vezes, e eu falo com muita franqueza, críticas ao sistema do novo código, nada mais são, na verdade, do que certas mágoas de que propostas que tenham dado não tenham vingado. Né? A verdade, eu falei isso para um jurista outro dia, que é um dos autores do novo código, e ele falou assim, você está meio magoado, né? Porque você quer mudar o negócio já, acho que só porque não entrou o que você queria. É bem isso mesmo, mas na verdade a gente vai trabalhando como crítica só, né? Mas era bem melhor que entrasse, que eu tinha apresentado, olha aí, começou a falar um monte, tá vendo? É mágoa, não é só crítica, né? E a mágoa não é fácil. Tira essa mágoa do coração, né? Vamos ver como é que vai ser aplicado primeiro. Bom, senhores, eu quero mais uma vez agradecer ao Departamento de Cultura e Eventos da UAB, através do seu diretor, doutor Humberto Borges Durso, que me fez esse convite. Agradecer a presença e participação de cada um dos senhores nessa oportunidade. Não esqueçam de devolver aquele papelzinho, todos, né, para compra de presença, e também aquele pequenininho lá, aquele estreitinho, quadriculado, porque esse vem para mim, para eu mandar depois os slides aí e os convites para os senhores também, ok? Fico aqui para algumas perguntas, se os senhores tiverem, mas desde já agradeço pela gentileza. Obrigado.